galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 3. Com o cair da noite, o aroma de uma ceia farta e bem preparada juntou todos à mesa de jantar. Ainda era cedo para a principal refeição noturna, mas Bruno parecia não se incomodar com o horário. Mesmo sem fome, ele engolia com vontade tudo que era colocado em seu prato. Sua avó vai achar que eu não te dou comida, brincou Laura, feliz de ver seu menino se alimentando mais que de costume. Célia estava contente por seus dotes culinários agradarem o neto mais novo, mas ao reparar em Tiago à ponta oposta da mesa, mexendo na comida como se estivesse entediado, perdeu a alegria. Laura! Ela fechou o rosto, indicando que o assunto não seria agradável. Tive uma conversa interessante com o Tiago hoje à tarde. Ah, é? Reconheceu no tom da voz de sua mãe a vontade de desabafar. E eu posso saber ou é melhor nem perguntar? Descobri que ele se lembra muito bem do motivo de não querer ter vindo mais visitar a avó. Curiosa, Laura encarou o filho, buscando em sua fisionomia algum vestígio de incômodo pelo que estava prestes a ser revelado. Mas, como sempre, o adolescente se mostrava impassível, preferindo continuar fincando os vegetais no prato do que se importar com as críticas que surgiriam por parte da idosa contrariada. É por causa da bronca que eu dei na frente do quarto do seu pai quando ele era menino. Disparou a avó largando os talheres. Pelo menos disso ele me deixou claro que não se esqueceu. Não, mãe. Já levei muita bronca da senhora para saber que não foi isso. Não vejo outra razão para o seu filho ter ficado tão arredio. O jovem permaneceu indiferente mesmo após a acusação. No entanto, Laura não queria deixar a mãe remoendo aquela culpa. O Tiago era muito novo e ficou impressionado com o tamanho da casa quando foi dormir no quarto sozinho. Esclareceu com a intenção de lhe restaurar o ânimo. Foi por isso que ele não quis mais voltar, mãe. O Tiago achou que viu algum tipo de assombração de madrugada e acabou ficando com medo. Foi só isso. Assombração? Célia não podia acreditar no que escutava. Mas que absurdo! Quem ficou mais interessado na história foi Bruno, que largou os restos de comida no prato para se intrometer na conversa. Tem fantasma na casa da vovó? Pergunta pro seu irmão. Sugeriu Laura, jogando a responsabilidade sobre os ombros do filho mais velho enquanto terminava de comer. Ansioso pela resposta, o caçula chegou a arregalar os olhos, mas foi logo desiludido. Não quero falar. Tiago sentenciou. Por favor, me conta! Aposto que era um fantasma que flutuava arrastando as correntes pelo chão. Abusou da imaginação pintando aparições caricatas vistas em desenhos animados. Sob o olhar de menosprezo do adolescente, o pequeno ergueu os braços e fez uma careta, emitindo murmúrios em uma representação pitoresca de um espectro nada assustador que causaria risos até em uma criança de colo. De nada serviu o entusiasmo do mais novo. Seu irmão dera o assunto por encerrado, e o descaso dele ao acenar negativamente com a cabeça serviu para lhe frustrar a expectativa. Vai, fala pra mim! Bruno insistiu mais uma vez. Suas súplicas foram inúteis. Por mais que implorasse, Tiago não lhe dava ouvidos. Preferia terminar a comida no prato e voltar ao som ensurdecedor do fone pendurado no pescoço a compartilhar aquela história à mesa. Se o jovem retraído já era avesso a qualquer tipo de conversa trivial, expor uma situação particular em voz alta era algo completamente fora de cogitação. Atenta do outro lado estava Célia, igualmente curiosa por conhecer a fábula assombrada, mas seu orgulho a proibia de questionar algo tão absurdo. Embora não admitisse, estava estampado em seu rosto o interesse em ouvir sobre o trauma do neto. Laura, percebendo a vontade da maioria, apoiou os talheres no prato ao terminar a refeição e decidiu deixar a noite mais interessante. O Tiago jurava que tinha visto um monstro no quarto dele. Um monstro?
A avó se surpreendeu com tamanha bobagem. Mãe! O adolescente prontamente a censurou, incomodado por ter sua intimidade revelada contra a vontade. Calma que só vou falar o que você disse para a psicóloga. Se fosse para ser um segredo entre médico e paciente, ela não teria me contado. Um argumento não muito sensato, porém verídico. A regra da confidencialidade era aplicada na medida do possível, mas para as ações de combate à ansiedade de seu filho, um diálogo aberto entre a psicóloga e Laura precisava ser estabelecido, inclusive para orientá-la sobre como proceder quando ele estivesse apresentando recaídas. Na verdade, Tiago sentia-se mais incomodado pela preferência da mãe em sanar uma curiosidade velada no olhar da avó do que em acolher um pedido explícito seu, justamente o portador do referido transtorno. Sem muito a fazer para persuadi-la a não divulgar o que sabia, analisou a afobação do mais novo sentado ao lado, ávido pelos detalhes de uma boa história de terror e voltou a comer. Não sem antes deixar de dar seu aviso. Você vai ter que trocar o lençol cheio de mijo do Bruno amanhã. Eu não faço xixi na cama! Revoltou-se o menino. Conta, mãe! Apesar do aparente consentimento de Tiago, a mulher estava ciente de que as consequências de contrariar o filho poderiam surgir posteriormente em forma de desprezo, dificultando ainda mais o seu acesso ao adolescente. Fazia anos que ela buscava entrar em sintonia com seu gênio difícil, respeitando seus momentos de reclusão e jamais expondo-o a situações desconfortáveis. Não querendo ferir o progresso da terapia, ainda mais no ambiente inóspito que o traumatizara, Laura encostou gentilmente a palma da mão na do jovem em cima da mesa e, com carinho, pediu mais uma vez sua aprovação para poder revelar a passagem. Filho, quis ser ouvida com bastante atenção. Acho que a gente pode tentar fazer aqui o que a doutora pediu. Se você começar a se sentir incomodado, é só falar que eu paro. Mas isso pode ser bom para ajudar você a se lembrar do que te fez construir essa história na cabeça. Tudo bem? A entonação serena da mãe, acompanhada do olhar medicante do irmão e da ansiedade da avó, tornaram impossível negar o pedido. Ele não deu consentimento em palavras. Simplesmente deixou que fizesse conforme sua consciência permitisse, enquanto terminava a refeição para se ver longe da mesa o quanto antes. Então, Laura deu início à narrativa de maneira sóbria. Da última vez que a gente veio pra cá, quando o Tiago tinha mais ou menos a sua idade, Bruno, ele não parava um segundo. Era que nem você, correndo pra todo lado fazendo bagunça. Estava super contente de ter vindo para a casa da vovó. Ele era uma criança feliz, não era, mãe? Muito! Confirmou a idosa com a esperança de um dia seu neto voltar a ser o mesmo. Só que depois da primeira noite ele começou a reclamar que estava com medo de dormir porque havia encasquetado que tinha uma assombração na casa. Cansei de falar que era um pesadelo, que aquele tipo de coisa não existia. Mas não serviu de nada. Acordei um dia e seu irmão tinha sumido. Não estava no quarto nem no quintal. Fui encontrar o Tiago quase na estrada já, no meio da rua, descalço e de pijama, tentando ir para casa sozinho. E ele chorava, mas chorava tanto que chegava a soluçar. O aperto em sua garganta com a imagem desesperadora do menino aos prantos copiosos a fez interromper o relato por um breve momento. Lembro até hoje do abraço que ele me deu depois que eu disse que a gente ia embora. Isso foi um dia depois da bronca. Célia fez questão de apontar a moada. Não foi a bronca, mãe. Laura voltou a contestar sua teoria. Eu vi nos olhos do Tiago que ele estava aterrorizado com alguma coisa. O que quer que tenha acontecido de madrugada mexeu com a cabeça dele. E mexeu tanto que ele não conseguia nem falar direito o que era. Antes de adentrar o terreno do sobrenatural, a mãe encarou seu filho mais velho uma última vez, buscando eliminar a incerteza de que poderia mesmo revelar um segredo nunca antes comentado fora das paredes do consultório. No entanto, interpretá-lo era como procurar palavras numa folha em branco.
Tiago escondia suas emoções com a maestria de um criminoso desumano ocultando um delito. Não gostava de ser analisado por ninguém e permanecia sempre distante de todos que buscassem entendê-lo. Sem reconhecer no rosto do jovem qualquer respaldo emocional negativo, a mulher sentiu que poderia ir adiante. Olhou para o mais novo e aproveitou para dar contornos de suspense à fábula prestes a se tornar assustadora. O seu irmão jurava de pés juntos que uma assombração caminhava por estes corredores de madrugada. Ele ouvia um barulho estranho de alguma coisa batendo no assoalho. Imitou o ruído com o punho fechado acertando a mesa para dar mais dramaticidade. O Tiago dizia que esse era o som das passadas do monstro se aproximando, chegando cada vez mais perto da sua cama. Bruno, arrebatado pelo atributo de trovadora do inferno de que sua mãe se cobrira, nem piscava, imaginando a situação como se a estivesse vivenciando. Também atenta se encontrava Célia, bastante incomodada, observando a filha apresentar a história com teatralidade exagerada. Quando Tiago me contou esse pesadelo pela primeira vez, Laura continuou como um bardo diabólico. Falou que só tinha enxergado a tal criatura pelo reflexo da janela ao lado da cama, que ela ficava parada fora do quarto vendo ele dormir sem cruzar a soleira. Mas a psicóloga conseguiu arrancar outra versão. E nessa ele deu a entender que teve uma noite em que a assombração resolveu sim entrar. Com a chegada do clímax, o coração do caçula chegou a palpitar. Impressionado pela própria imaginação, estava em dúvida se queria continuar a ouvir o caos de horror ou se deveria preparar as mãos para tapar os ouvidos com a revelação da figura tétrica na iminência de ser exposta. O que o seu irmão acha que viu aqui de noite, Bruno, era tão assustador, tão monstruoso, que mesmo sem eu acreditar no que ele descreveu, fiquei apavorada só de imaginar a criatura. Ela tinha cabelos crespos esvoaçantes e uma das pernas parecia feita de madeira. Os olhos fundos que o encaravam como se velassem seu sono ficavam cavados num rosto completamente enrugado. No lugar dos dedos da mão, o que havia eram dentes amarelados que queriam mordê-lo. E a boca toda desdentada se escancarava, querendo devorá-lo enquanto ele dormia. "Chega, Laura!" Interrompeu Célia ao perceber o mais novo ficando aterrorizado. "Você está assustando o menino com essa bobagem." Bruno se manteve mudo, sem confirmar nem negar a suposição da avó. O garoto, indeciso quanto a acreditar no conto tenebroso, buscou no irmão a confirmação daquela história. O olhar espantado do pequeno foi suficiente para Tiago entender sua vontade de ouvir dele se a criatura existia. Apenas com um aceno de cabeça, o jovem aconselhou ao caçula ignorar o que acabara de escutar. Nem mesmo ele sabia se de fato o monstro era real. Aceitara retornar àquela casa justamente para poder encontrar algum sentido para os pesadelos que o assombravam e, de alguma maneira, pôr fim ao mal-estar presente desde a infância. "Foi isso, Bruno", concluiu Laura, obedecendo à ordem de sua mãe. Uma das poucas coisas em que eu e o seu pai discordávamos era o gosto para filme. Ele deixava o seu irmão assistir a esses negócios de terror. E você viu no que deu, né? Brincou, transferindo a responsabilidade, e se levantou para tirar a mesa. O mais novo parecia em estado de choque, perdido na imagem grotesca formada em sua cabeça. Os contornos abstratos de como a aberração fora pintada por sua mãe não encontravam lógica no pincel mental do menino. Ele tentava criar uma figura, concebendo traços horripilantes para o lendário bicho-papão, mas sua descrição era muito obscura. Intrigada, Célia preferiu não tecer comentários. Igualmente impressionada, optou pelo silêncio, a fim de não atrair mais atenção ao assunto pavoroso.